Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Amanda. Então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, eu me chamo Amanda e tenho 37 anos. Eu vou contar um relato que aconteceu com o meu pai. É um relato que deixa a família intrigada até os dias de hoje. O meu pai já é falecido há 5 anos. E ouvindo os relatos aqui do canal, eu vi um relato bem antigo que foi contado em 2022 sobre um senhor que avistou algo parecido com o que o meu pai viu em uma praia aqui em São Vicente, no litoral de São Paulo, aonde eu moro. O meu pai era policial militar. Ele trabalhou por 35 anos na corporação. Ele fez o exército e quando saiu do exército, ele entrou direto para a polícia. Da minha família, na parte do meu pai, são 4 policiais. O meu pai, que é o irmão mais velho, depois o caçula, e mais 2 primos que também são policiais militares. Mas esse relato aconteceu com o meu pai e com um amigo de trabalho. Esse fato aconteceu entre os anos de 1978 e 1979. O meu pai estava de trabalho no período noturno. Ele era encarregado de cuidar das praias. E algumas dessas praias eram praias que quase ninguém visitava na época. Hoje são locais que recebem muitas visitas de turistas. Mas nessa época não era assim. Algumas dessas praias eram praias que só conheciam as pessoas que moravam aqui em São Vicente. Quem vinha de fora não sabia onde era o local. Então a Prefeitura de São Vicente pediu para que a corporação da Polícia Militar deixasse uma viatura em certas áreas, pois essas áreas eram até perigosas, pois pessoas poderiam cometer crimes e invadir o local, pois era um local que não poderia ser acessado. Então meu pai foi designado para trabalhar com esse colega de trabalho. Esse soldado que trabalhava com o meu pai na época se chamava Itamar. Então o meu pai e o Itamar foram trabalhar no turno nessas praias. O meu pai falava que eles faziam ronda com um carro bem antigo, que eu não vou lembrar qual é o modelo, mas era um modelo bem antigo. Eles andavam pelas praias e voltavam e ficavam parados em um ponto que dava para ver as praias ao longe. Até que o Itamar sentiu vontade de ir ao banheiro e pediu para que meu pai parasse a viatura. O meu pai então parou a viatura próximo a uma praia. Da onde ele estava parado dava para ver a praia ao longe. O Itamar desceu da viatura e foi se aliviar, e o meu pai ficou lá, olhando a praia. 5 minutos depois que o Itamar saiu, o meu pai viu uma coisa estranha. Uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele até então. Ele viu como se fosse um ponto vermelho lá no meio do mar. Era uma luz brilhante. Ele viu que aquela luz começou a se aproximar da praia aonde ele estava, pois ele estava com os faróis da viatura acesos. Parecia que aquilo acompanhava e vinha seguindo na direção dos faróis. No início era um ponto vermelho bem pequeno. Só que o coração do meu pai começou a acelerar, pois ele viu que aquele ponto vermelho foi aumentando, aumentando e aumentando. Cada vez que chegava perto, aquele ponto vermelho ficava maior. Ele disse que aquilo ficou do tamanho de um avião. Só que daí, o meu pai começou a sentir um mal-estar, falta de ar. Foi como se ele começasse a perder os sentidos. Ele olhava aquilo que estava se aproximando, ele não conseguia gritar. Ele não conseguia fazer nada para se livrar daquilo, que foi uma sensação terrível e assustadora. Até que então o meu pai se lembra somente daquela coisa vermelha, forte, que quase o cegou, chegar próxima do carro, e ele apagou. Depois disso, meu pai só se lembra dos gritos do Itamar. O meu pai despertou e já estava próximo da praia. O Itamar estava gritando meu pai, próximo do carro. Ele estava gritando desesperado, chamando pelo nome do meu pai. O meu pai olhou para trás e viu que aquela luz vermelha estava se afastando da praia.
Então o Itamar veio correndo até próximo do meu pai. E o meu pai acabou desmaiando de novo. Depois disso, meu pai acordou no hospital. E agora segue o que o Itamar contou para o meu pai. Eu desci da viatura e fui me aliviar lá no mato. Eu fiquei ali por cerca de uns 10 minutos, até que uma coisa chamou a minha atenção. Eu comecei a ver como se fosse uma luz que vinha da direção da praia. A luz atravessava até vegetação. Era muito forte aquela luz vermelha, e era um tom de vermelho muito forte. E quando eu saí do meio do mato e vi você estava fora da viatura, caminhando na direção da praia. Eu fiquei assustado e comecei a gritar o seu nome, só que você não respondia. Então eu vi que você estava se aproximando daquela luz. Era uma coisa enorme, gigante. Eu nunca vi nada parecido com aquilo na minha vida. Então, sem titubear, eu peguei o meu 38 e dei 2 tiros na direção daquela luz. E quando eu atirei naquela luz, eu escutei um barulho, como se as balas atingissem alguma coisa metálica. Os tiros chamaram a atenção para mim. Aquela luz focou aonde eu estava, e eu comecei até a tremer. Mas eu não pensei 2 vezes. Você já estava com água até os joelhos, e dei mais um tiro na direção daquela luz. E aquilo fez um som tão alto que eu quase fiquei surdo. Era um som de uma frequência que quase me fez desmaiar. Aquela coisa então começou a levantar. Ela ia para cima, para baixo, para todos os lados e rodava. E foi então que aquela luz saiu disparada em uma velocidade que eu só acreditei porque eu estava vendo com os meus olhos. Então eu comecei a gritar novamente o seu nome, e foi aí que você parece que despertou daquele transe e desmaiou. E estamos aqui no hospital. O meu pai sempre me contou, Feliciano, que ele só se recordava realmente de ter apagado e de ter ouvido o Itamar o chamar na praia. Só que ele disse que aquela sensação que ele teve dentro do carro foi uma sensação como se ele estivesse sendo atraído, como se um ímã o estivesse atraindo. O meu pai sempre acreditou que aquilo era um OVNI que estava circulando nos céus de São Vicente naquele ano. E tiveram mais avistamentos parecidos naquele mesmo ano, entre 78 e 79. E ele falava que se não fosse o Itamar, com certeza ele teria sido abduzido e ninguém mais o encontraria. Mas quando meu pai contava aquela história, ele se arrepiava e até chorava. Ele tinha medo. Você via no olhar dele que só de pensar naquilo trazia recordações que ele não gostava. E pela descrição do tal objeto, muito parecido com hoje, são luzes de LED. E naquela época, em 1978 para 79, era quase impossível LEDs existirem. E eu acredito que aquilo era um UFO. Sei que existem pessoas que têm bem mais entendimento nessa área. Eu sou leiga no assunto, mas não teria como eu não compartilhar esse relato com vocês aqui. Deixem nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham que era aquilo? Agradeço a você, Feliciano, se você compartilhar esse relato que aconteceu com o meu pai e com o Itamar. Eu não pude falar aqui no vídeo o nome do meu pai, pois ele era bem conhecido aqui em São Vicente. E conversando com a minha mãe e com meus irmãos, achamos melhor deixar o nome do meu pai em off. Que Deus abençoe a cada um que ouvir essa história, e se vocês gostarem, deixem um like para ajudar o Feliciano. E se tiverem histórias parecidas, enviem para que ele também conte aqui no canal. Tchau e paz a todos. Muito obrigado, Amanda, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com seu pai aqui conosco no canal. Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês, amigos, que chegou até o final do vídeo, que sempre compartilham, deixam um like e comentam. A vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Caso vocês queiram me enviar os relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Eu estava deixando na descrição no comentário fixado, mas alguns inscritos estão dizendo que não estão vendo o comentário. Por esse motivo,
O link estará na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.